Todo mundo bem aí? Alguém sentiu o abraço de Jesus aí? Já recebeu um abraço? Vanessa está quietinha. Cansada, Vanessa? Vanessa também, que todo mundo é de dois, né? Dona Ivana também dois, né? Foi dois, né? Não? Ou mais de dois? Foi dois. Dois, né? Todo mundo de dois, eu também dois. Só que eu demorei, né? Só faz dois. Quando o Marco Tiago tem 16 anos, ele nasceu. Aí foi uma loucura. Poxa, demorou bastante. Mas Né? eu fiquei 5 anos, 10 anos, não, mas 5 anos, eu não engravidava. O Tiago tinha 16? O Tiago fez 16 de setembro, ele nasceu dia 6 de agosto. Ele nasceu em agosto. Eu achei que do Levi para Anne já era muito tempo, 9 anos de diferença, agora 16. Mas aí os médicos diziam que eu não engravidava, né? Ah, é? Depois do outro, né? Porque a senhora já tinha uma idade... Não. Não? Por causa da... Ah, por causa do problema. Quando eu ganhei o Tiago, eu tinha 21 anos. 20. Mas o parto foi meio complicado, porque ele foi parto normal, né? Mas aí eu fui no médico, fiz todos os exames, e o médico falou para mim que eu tinha com o adulto virado, que eu tinha para Florianópolis para desvirar. Aí eu olhei para ele na porta da que eu ia saindo, aí eu disse para ele assim, não, eu não vou a lugar nenhum. Se Deus querer mandar para mim, vai ser do jeito que eu estou aqui. Eu não vou para lugar nenhum. Aí ali foi 5 anos para frente. Aí depois engravidei dele. Mas eu não... Aí eu fiz o propósito com Deus, né? Se Deus, né? Pudesse, né? Quisesse ser mãe de novo, e tudo, aí fiz a minha oração, fiz tudo. E está aí, ó, o propósito. Glórias a Deus. Mateus. Meu Mateus. É o pai do Benjamin, pai do Theo. Glórias a Deus. Eu posso dizer que, de vez em quando, eu nunca falei isso que eu vou falar agora, tá? Mas preste atenção no que eu vou falar. Isso é importante. De vez em quando Deus, e vocês vão entender, por isso eu não desisto de vocês. Né? Eu não desisto dessa célula aqui, que estamos aqui sempre em número pequeno, né? Mas Deus, de vez em quando Ele fala comigo, né? Que Deus tem algo muito lindo para cada um de vocês aqui. Né? Deus tem algo muito especial para cada um. Né? Por isso eu não posso desistir de vocês. Né? Que o mais interessado em cada um de vocês é o próprio Deus. Né? Eu sou só um instrumento que Ele usa, é o ferro que afia o ferro. Né? E vocês também estão liberados aí para me afiar também. Né? Para corrigir o pastor de vocês, para dar alguma sugestão, para falar alguma coisa que vocês pensam, vocês têm liberdade. Né? Eu nunca proibi vocês de falar nada. E saibam que vocês têm essa liberdade. Precisar falar alguma coisa para mim, corrigir alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam ou que eu falei errado, estamos abertos. Né? Mas Deus me escolheu, né, para nesse tempo está sendo esse instrumento, né, que vai estar contribuindo na edificação de vocês. Né? E por que Deus está interessado em edificar a nossa vida, né? Nos levar a um crescimento? Porque Ele tem propósito para cada um de nós. Né? Eu já falei outras vezes, vou só repetir. Né? Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, e Ele espera que a gente possa colocar isso à disposição dEle. Né? Claro, respeitando o momento, né, de cada um. As nossas belezuras aí completaram 1 aninho de vida, né? Nossas belezuras. Então a gente sabe que depois que eles nasceram, então papai e mamãe mudou a rotina completamente. Papai e mamãe estão aí na adaptação. Isso muda completamente a nossa vida, né? Chegada de uma criança. Né? Mas, então, hoje vocês estão vivendo esse momento, né? Estão aprendendo a lidar com toda essa nova administração, e não é só o Anderson e a Sabrina, mas é o Mateus e a Vanessa também, né? Com a chegada do Theo. Mas não esqueça, né, que à medida que o tempo vai passando, Deus quer contar com cada um de vocês, né? E dentro das limitações de vocês, né, vocês continuam tendo dedinhos, continuam tendo boquinha, né? E vocês podem usar a boquinha e os dedinhos, que hoje em dia se usa os dedinhos também, né? Tanto WhatsApp, Facebook, Instagram, para anunciar o Evangelho, né? Para falar do amor de Cristo, para convidar alguém
para estar aqui numa célula, ou daqui a pouco se quiser convidar para ir num culto lá em Tijucas no sábado, ou um culto em Canelinha no domingo, né? Já falei para vocês que eu estou pregando uma série, vou pregar os próximos domingos seguidos. Estou pregando sobre vida com abundância, então vão ser vários domingos falando só sobre isso. Já preguei essa série uma vez em Nova Trento, e agora Deus me deu direção para pregar essa série em Canelinha. Está sendo bênção, né? Já preguei 2 domingos seguidos sobre esse assunto, e vamos continuar nesse domingo agora. O convite está feito, quando vocês quiserem aparecer, tá bom? Esse domingo vai dar certo. Amém? Então, guarde bem isso, né? Deus tem algo muito lindo para cada um de vocês, né? Perseverem, não desistem, né? Não desistam, porque eu também não quero desistir de vocês, né? A única coisa que pode fazer eu desistir de vocês é vocês desistirem de mim. Se vocês começarem a faltar muito, né? Aí, perigoso, né? Mas enquanto vocês estiverem aqui, eu tenho um compromisso comigo mesmo, com Deus, né? E com aquilo que eu ensino, né? Eu sempre prego que aquele que não é fiel no pouco nunca será sobre o muito, né? Então, se eu não for fiel a vocês, não posso sonhar que Deus vai me dar mais vidas para cuidar. Ontem tive a oportunidade de participar de um culto, ontem lá em Nova Trento, na igreja da comunidade, lá do pastor Léo, e eles estavam recebendo a cobertura espiritual deles, né, que é o pastor, pode-se dizer que é um apóstolo, né, Jamê Nobre. Ele é lá de Belo Horizonte, e já é o 2º ano seguido que ele vem aqui em Nova Trento. Ano passado eles me convidaram para participar, e esse ano me convidaram novamente, e eu tive ontem à noite com a minha mãe ali, participando do culto. E o pastor Jamê trouxe uma ministração só para pastores, né? Era só para pastores. E ele estava lembrando dessa responsabilidade que a gente tem do discipulado, né? E o que é o discipulado? O discipulado é o pastor estar próximo do discípulo, né? Para mim poder discipular vocês, eu tenho que estar próximo. O ideal é que a gente pudesse estar mais tempo junto. O discipulado, na época, quando a gente fazia os encontros face a face com Deus, com mais frequência, né, lá para o ano de 2004, 2005, 2006, a gente viveu um grande avivamento, né, eu considero assim. A gente passava tempo com o discípulo, né? Eu me lembro que eu tinha um discípulo que era caminhoneiro, o Amarildo, marido da Giovana, quem lembra? Igreja Batista aí? Da Igreja Batista. Revolução? Oi? Revolução? Não, era outro marido. Esse também é discípulo meu. Mas eu tinha um marido que trabalhava para aquele negócio de banana que tem lá no Morro da Cruz. Ele era caminhoneiro do negócio de banana. E o marido era caminhoneiro, então um dia eu cheguei para ele e disse: marido, como é que faz para mim fazer uma viagem contigo aí? Tem uma viagem mais curta, assim, que tu vai no dia, volta no mesmo dia. Imagina como ele voltou. Porque como é que eu vou discipular ele? Só assim, né? O Matheus, agora que essa nova profissão dele, já dá para fazer isso. Qualquer dia desse aí eu vou me oferecer. Onde é que é a rota hoje, Matheus? Hoje eu vou fazer a rota só em São João. Então tá, qual horário tu vai sair de casa? 9 da manhã, então. 9 da manhã eu estou na tua casa. Que horas termina a rota? 5 da tarde, não tem problema. Tem livre? Isso é discipulado, né? 10 horas de rota aí tem mais tarde. Discipulado é estar junto. Imagina que Jesus, amados, ele passou 3 anos e meio discipulando Pedro, João, Tiago, Judas, né? Filipe, aquela turma toda. E o discipulado era estar junto. Não era? Hoje, o discipulado nosso aqui virou restrito a um encontro semanal, né? Mas isso é muito pouco, né? E o pastor Jamil ontem ministrou um pouco sobre isso. E eu tenho temor disso, tá? Confesso para vocês que eu tenho muito temor. Pior que tá perguntando, não vê? A rua tá gelada. De noite, agora de noite é frio, de dia quente. Confesso a vocês que eu tenho muito temor, por quê? Porque eu sei
Eu sou de uma época que pastorear é diferente de hoje, né? Hoje tudo está online, né? E claro, eu acredito na ferramenta online, acredito que Deus deu essas ferramentas, a tecnologia, elas podem ser usadas, devem ser usadas, mas nada substitui a presença, né? O Anderson é um pouco mais difícil, né? Para passar um dia lá na Costa Rica, lá não vão deixar eu entrar lá. Então, o único jeito Eu cortar pelo caminho, entrando, verdade. O único jeito de discipular o Anderson é fazer umas visitinhas, né? Está na hora dele fazer uma visita nova já, né? Está na hora de fazer uma visita nova. Mas eu estou falando tudo isso para dizer, né, que eu entendo que a gente precisa estar mais próximo, né? Mais próximo. Por mais que hoje tenha tanto conteúdo na internet e tal, e hoje você pode ser discipulado por centenas de pastores aí, tem um monte de gente em evidência, mas vocês aqui, quem Deus levantou para cuidar de vocês sou eu. Né? Você pode até escolher outro, mas esse contato viria meu dia. Então, Mateus vai se preparando aí, Mateus. Agora vem um zap aí no teu celular, né? Porque é a rota de hoje. Tem vaga mais um no carro. É isso aí. É um dia que quer devolver lá, vai pedir Eu nem vou mandar o WhatsApp, eu já vou deixar esse negócio de promessa é dívida, então já deixa registrado. Já deixa registrado na tua cachola aí, ó. Quando tiver uma rotazinha top aí, só avisa, pastor, amanhã, ó, tá liberado, qual que é o horário? E vamos para cima, porque a gente precisa estar junto, amém? Amados, eu quero deixar uma mensagem para vocês de algo que, se alguém quiser abrir a Bíblia, né? Algo que Deus já vem falando há muito tempo. E eu quero lembrar todo mundo nessa noite. É um assunto que eu não sei, aqui talvez, não sei se eu já comuniquei a vocês, eu acho que já, mas eu vou relembrar. Faz 2 semanas eu comecei mais um estudo, né? Saibam que o pastor de vocês não para de se aprimorar e buscar. Agora eu comecei a fazer uma escola. Existem várias igrejas no Brasil e no mundo que eles são adeptos da Universidade da Família, né? O que é a Universidade da Família? Tem um pastor americano que ele desenvolveu essa Universidade da Família, onde desenvolveu vários cursos. Tem tipo a mulher única, o homem ao máximo, e tem vários cursos, tudo voltado para a família. E várias igrejas do Brasil e do mundo adotam esse material. A Assembleia de Deus aqui no Brasil é uma das igrejas que adota esse material. E eu já vinha há muito tempo querendo fazer esse curso Homem ao Máximo. E eu conheci um amigo, fui convidado para pregar numa célula lá em Porto Belo, em Itapema, na verdade, que é uma igreja de Porto Belo, Igreja da Verdade. E um dos rapazes que me convidou para ministrar na célula deles, ele já fez esse Homem ao Máximo, acho que 2 ou 3 vezes, e ele agora trouxe o curso para São João, na casa dele. E montou uma turma, e eu fui convidado para fazer, e eu queria muito fazer, e estou fazendo. Já tivemos 2 aulas, as aulas acontecem na terça-feira à noite, são aulas de 1h30, mais ou menos, 2 horas. E nós estamos seguindo, nós temos um livro para ler, o nome do livro é Homem ao Máximo, e tem uma apostila que você tem que preencher várias perguntas de certo, verdadeiro, tem que escrever. Então é uma aula mesmo, né? Você vai para a aula para responder todas as perguntas e para corrigir tudo, e ele faz um pente fino. E está sendo muito bom as aulas. E as aulas, elas estão em sintonia, essas primeiras 2 aulas que eu fiz, elas estão em sintonia com um tema bíblico que Deus já vem ministrando no meu coração já há muito tempo. É um tema que nunca sai de moda e nunca vai sair de moda, porque foi o próprio Jesus que mandou pregar sobre isso. Então, se alguém quiser acompanhar a Bíblia, a gente vai ler Lucas 24,
Lucas 24. As palavras foi depois que Jesus ressuscitou, né? Lucas 24. Pode ser a partir do versículo 44. Lucas 24, 44. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse: eis o que está escrito: Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. E te peço mais uma vez que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ficar em pé. Ficar em pé para não ficar preguiçoso. Eu já fiquei bastante tempo sentado hoje. Então, amados, o que eu vou compartilhar com vocês é algo que eu já compartilhei outras vezes, né? E quando Deus me dá essa oportunidade de lembrar, a palavra de Deus, ela precisa ser... tem vários pontos da palavra de Deus que nós vamos precisar relembrar inúmeras vezes, até a volta de Jesus, né? Podemos dizer que isso são chamados fundamentos da fé, né? Falar sobre perdão, por exemplo. Perdão, de tempos em tempos, Deus vai me usar para falar sobre perdão. Por quê? Porque nós temos a necessidade de perdoar e ser perdoado, e liberar perdão, e pedir perdão, de tempos em tempos. Porque de tempos em tempos tem alguém que nos magoa, ou a gente magoa alguém. Então a gente precisa aprender a pedir perdão e liberar perdão. O amor é um assunto que de tempos em tempos eu vou precisar pregar. Por quê? Porque o amor é um dos temas principais do Evangelho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, querendo demonstrar o seu amor para com toda a humanidade, o que ele fez? Ele nos deu um presente, que foi o seu Filho, para morrer em nosso lugar. O que é isso? Isso é uma grande demonstração de amor. Então amor é um tema da Bíblia que nunca vai falhar. Humildade é outro tema da Bíblia que de tempos em tempos a gente vai ter que pregar. Porque foi Jesus que disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. A pastora Patrícia pregou aqui, na sexta-feira passada, sobre a jactância, né? É uma palavra que muita gente não conhecia, agora ficou conhecendo, né? Na Bíblia, jactância e vanglória é quase a mesma coisa. Vanglória, jactância, orgulho, são coisas que são quase que sinônimos, né? Estão tudo muito próximo. O antônimo, ou o oposto de orgulho, vanglória, jactância, é a humildade, né? Então, Deus é o Deus da humildade. Jesus mandou aprender sobre mansidão e humildade. Então, são temas que se repetem, precisam ser repetidos, porque se de fato eu quero seguir Jesus, se vocês estão aqui porque vocês são discípulos de Jesus e querem continuar seguindo esse caminho, vão precisar ouvir os ensinamentos básicos do Evangelho, fundamentos do Evangelho. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre arrependimento, né? Arrependimento é um tema clássico do Evangelho. Arrependimento é suprassumo do Evangelho. E é tão real o que eu estou falando, embora que isso não é popular hoje em dia, né? Não é todo pastor que gosta de pregar sobre arrependimento. Mas Jesus, quando ressuscitou, que ele aparece aos discípulos, ele mesmo vai dizer que em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados
em todas as nações, começando por Jerusalém. Então veja, quando Jesus se ressuscita, ele aparece para os discípulos e ele dá uma instrução. Olha, quero lembrar vocês, né? Quero lembrar todos vocês que está escrito, que eu anunciei a vocês, que eu ensinei, que era necessário para que se cumprisse tudo que tinha sido escrito acerca de Jesus, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Era necessário que ele passasse tudo que ele passou. Né? Jesus foi preso, foi crucificado, foi morto, depois ressuscitou. E no terceiro dia ele ia ressuscitar e tal, e no seu nome ia se pregar o arrependimento e a remissão do pecado. Então Jesus ele aparece para os discípulos lembrando que no nome dele seria necessário pregar o arrependimento. E o que é o arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é quando Deus mostra para nós áreas da nossa vida que nós precisamos mudar e a gente decide mudar radicalmente. Isso é arrependimento. Se eu volto a praticar erros, pecados, coisas que eu fazia no passado, que eram práticas do velho homem, que Deus já mostrou para mim que eu preciso mudar, Deus já mostrou para mim que eu preciso agir diferente, e eu continuo praticando essas coisas, eu continuo fazendo essas coisas, né? Olhando para onde eu não posso olhar, tocando eu não posso tocar, falando o que eu não posso falar, falando com um tom de voz que eu não posso falar, agindo de uma maneira que eu não deveria mais agir, né? Ou até mesmo comendo alguma comida que eu não posso mais comer, né? Porque basicamente nós pecamos com os 5 sentidos, né? Olhar, paladar, toque, audição, visão. Então, ou eu peco com os olhos, ou eu peco com a boca, ou eu peco com as mãos, ou eu peco com os ouvidos. Então, é os 5 sentidos, né? Visão, paladar, toque, audição e tato, né? Então, basicamente, de uma dessas 5 formas eu vou pecar. Eu já ouvi uma palavra muitos anos atrás, muito boa, do pastor apóstolo, né, Márcio Valadão, Igreja Batista da Lagoinha, onde ele dizia, só tem um jeito de vencer o deserto. Né? Como é que eu faço para sair do deserto de uma vez por todas? Porque tem crente que fica a vida toda andando no deserto. Tem pessoas que estão há 20 anos seguindo a Deus e ele não sai do deserto. E só tem um jeito de acabar com o deserto. É fechando as brechas. Passando por um arrependimento verdadeiro, uma conversão genuína, onde eu tapo todas as brechas. Eu não peco mais com os olhos, eu não peco mais com a boca, eu não peco mais com o ouvido, eu não peco mais com a mão, não peco com os 5 sentidos. Ou seja, eu passei por um arrependimento verdadeiro. Eu falava isso na célula lá de homens segunda-feira, que todos nós que já nos batizamos, quando nós nos batizamos nas águas, o que normalmente a gente faz no dia do batismo? A gente assume um compromisso diante de Deus e diante de testemunhos, que a partir daquele momento que eu desci daquelas águas, agora uma nova criatura surgiu. Essa nova criatura agora não mente mais, essa nova criatura não engana, essa nova criatura não trapaceia ninguém, essa nova criatura agora quer dar um bom testemunho, marido de uma só mulher, não fala palavrão, não é grosso, não é estúpido, não espanca mulher nem filho, não grita com ninguém dentro de casa, muito menos com a mãe e com o pai. Então é uma nova criatura. Morreu o velho homem lá naquela água e surgiu um novo homem. E eu falava segunda-feira na célula, né, que seria bom se fosse realmente assim, né? Aquela pessoa que foi sepultada lá no batismo, ela morreu completamente e agora é uma nova criatura para sempre, né? Meu, como seria bom, né? A gente ia dar muita alegria para Deus, né? Mas infelizmente aquela velha criatura que foi sepultada lá no dia do batismo, de vez em quando ela ressurge. Ela aparece do nada. Aí aquele cara que nunca mais tinha mentido, de repente, deu escorregão, voltou a mentir. Aquela pessoa que nunca mais tinha olhado para onde não podia olhar, deu escorregão, voltou a olhar.
Aquela pessoa que nunca mais tinha falado uma palavra negativa na boca dela, só tinha palavras positivas, palavras de fé, palavras de ânimo, palavras de encorajamento, palavras de motivação. De repente a boca dela virou só palavra de derrota, palavra de desânimo, porque não dá jeito, porque não dá certo, porque esse país não tem jeito mesmo, que só vai piorar, e daqui a pouco ela já está usando a boca só para falar coisa negativa, que não combina com o cristão. Nossa boca tem que ser palavra de bênção, palavra de fé. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nós servimos um Deus do impossível, que pode tudo. Então eu tenho que usar a minha boca para falar coisa boa. Mas se eu não vigiar, daqui a pouco eu já estou com aquela história do Lipe e do Rádio. Desenho da minha infância, não é da infância do Anderson, não é da infância do Mateus. Essa é da infância da dona Ivânia também. O Lipe e o Rádio, né? Ó vida, ó azar, ó mundo cruel. Não tem jeito, Rádio. Agora nós vamos morrer. Ô Lipe, anime-se, Lipe. Vai dar tudo certo, nós vamos conseguir, Lipe. Aí vinha o Rádio. Não vamos conseguir não. Acho que agora a gente vai morrer. Tá dando tudo errado. Então sempre tem alguém na turma, né? Que é o Rádio e sempre tem o Lipe, né? Quem é você? Quem somos nós? Lipe ou Rádio? Então a nossa boca tem que ser palavra de bênção. A verdade é que se a gente não vigiar, se a gente não estiver atento, o velho homem, ele volta. E o velho homem é tudo aquilo que a tua esposa não quer, é tudo aquilo que o teu marido não quer, é tudo aquilo que a tua mãe não quer, é tudo aquilo que o teu filho não quer. E nós não podemos voltar a cometer pecado velho. Se a gente vai cometer algum erro, que seja erro novo. Alguma coisa inédita. Né? E isso para Deus, amados, é muito importante. Porque está escrito que Ele ia nos santificar no corpo, na alma e no espírito. Porque Ele quer apresentar para Deus uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja irrepreensível. A igreja que Jesus quer vir buscar, conforme está escrito lá em Efésios 5, é uma igreja pura. O que é uma igreja pura? Não tem maldade. Ela não vê maldade nas coisas, ela não tem maldade, não tem malícia. É uma igreja pura, uma igreja inocente. É uma igreja pura, sem mácula, ou seja, não tem sujeira, não tem pecadinho escondido. É uma igreja sem ruga, ou seja, uma igreja jovem, não tem um monte de pé de galinha. Não é uma igreja velha, não é uma igreja apática, não é uma igreja caótica, não é uma igreja desanimada. É uma igreja sem ruga, uma igreja jovem, é uma igreja para frente, é uma igreja animada, uma igreja entusiasmada, cheia de fé, cheia de coragem. Então a igreja que Jesus quer buscar não é uma igreja qualquer, é uma igreja santa. Por isso ele disse, sede santos porque eu sou santo. E eu pergunto para nós hoje, será que nós somos essa igreja? Será que se Jesus viesse nos buscar hoje, será que eu estou mais para avivado ou esfriado? Será que eu estou mais para quente, para frio ou para morno? Será que eu estou mais para santo ou para pecador? Né? Será que eu estou mais para novo homem ou velha criatura? Então eu preciso fazer esse check-up. Porque Deus, o Espírito de Deus vem buscar uma igreja santa. E essa igreja precisa ser irrepreensível. O que é irrepreensível? Uma pessoa irrepreensível é alguém que não dá margem para ninguém falar da gente. Uma pessoa irrepreensível é alguém que procura fazer tudo certo. Eu não estou falando de perfeccionismo, porque perfeccionismo é algo doentio. Ninguém aqui vai conseguir ser perfeito o tempo todo. Ninguém consegue. Né? Por quê? Porque nós somos falhos. Mais cedo ou mais tarde a gente vai cometer algum erro. Mas nós precisamos ter compromisso de andar de acordo com toda a verdade que nós já conhecemos. Aquilo que eu não conheço, Deus não vai me cobrar. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas aquilo que eu já aprendi, aquilo que já fui ensinado lá no passado,
eu preciso colocar em prática. E a nossa parte de fidelidade, né? Todo mundo aqui aprendeu sobre dízimos, ofertas, né? Isso, a vida toda eu cresci com as pessoas dizendo que esse tipo de assunto, quando o pastor prega sobre dinheiro, ele está pensando nele. Vocês têm um pastor que não recebe nada de salário de igreja, não tem nada. Né? Eu faço a obra de forma voluntária. Eu trabalho como vocês também trabalham, para que eu tenha condição de fazer a obra e sustentar a minha família. Só que, biblicamente, eu preciso lembrar vocês que aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Quem semeia muito, vai colher muito. Então, se vocês querem investir no reino de Deus, financeiramente falando, só tem um jeito. É dízimos, ofertas, primícias. Né? Isso vai atrair bênção para vocês. A Bíblia diz em Provérbios que a alma generosa prosperará. Então, quanto mais eu sou generoso, quanto mais eu semeio no reino, quanto mais eu semeio em vidas, mais eu vou prosperar. Hoje, a pastora Patrícia contou alguns testemunhos aqui para vocês, né? De bênçãos que Deus nos deu aí nos últimos dias. Isso é fruto de uma colheita, de uma plantação, né? E eu tenho certeza que a hora que eu começar a colher tudo que eu já plantei nessa vida, que eu já plantei bastante coisa para a glória de Jesus, Deus vai nos abençoar muito. Né? Deus vai nos abençoar muito. Agora, se eu não plantar nada, eu não tenho como prometer para vocês vão colher alguma coisa. Porque a Bíblia não se contradiz. Né? Então, eu não estou falando em plantar na vida do pastor. É plantar no reino. Né? Hoje, aqui, nós não temos culto. Mas se vocês quiserem trazer uma oferta, quiserem trazer um dízimo na célula, não tem problema. Né? Não temos tesoureiro. Para onde é que está indo esse dinheiro, pastor Cristian? Do dinheiro, porque a Ana Cristine dá dízimo, a Leia dá dízimo todo mês. A pastora Patrícia, ela dava o tudízimo, só que agora tive uma reunião com ela que nós vamos desmistificar esse tudízimo dela, porque eu quero que entre certinho lá na contabilidade da igreja, porque a nossa igreja dá redízimo todos os meses, nós damos o dízimo dos dízimos para o apóstolo Leandro, que é a nossa cobertura espiritual, talvez vocês não saibam disso, e a gente paga contabilidade mensal. Né? Não sei se vocês sabem disso. Por que a gente continua pagando contabilidade? Porque se um dia a gente alugar a sala de novo, a contabilidade tem que estar funcionando. Né? E eu sempre paguei contabilidade desde o dia que a gente fechou lá em Nova Trento. Por quê? Porque eu tenho fé que um dia a gente vai alugar uma sala de novo. Né? E para isso a contabilidade tem que estar certinho. Consegui um desconto muito bom, falei com o dono da contabilidade, eles fizeram um desconto espetacular. Hoje a gente paga 120, 125 reais por mês de contabilidade. Isso é de graça, porque não existe nenhuma igreja que paga isso. A maioria das igrejas paga no mínimo 450 reais de contabilidade. Né? E nós pagamos 120. Isso é um milagre, né? É uma bênção de Deus. E mais o redízimo. Né? E, às vezes, quando eu faço alguma viagem, por exemplo, eu já fui fazer viagem do Conselho de Pastores do Estado de Santa Catarina, aí eu peguei lá os 50 pilas de gasolina e lancei na contabilidade como despesa de combustível do pastor. Aí o restante que sobra, eu tiro para mim. Né? Mas às vezes tem mês que dá 300 reais, tem mês que dá 400, já teve mês que deu mais. Né? Com o dízimo meu, da parte... meu, da Ana e da Leia. Né? Às vezes dá mais. Mas ninguém precisa se preocupar com isso. Né? Que eu digo que o pastor de vocês fizer alguma coisa errada com o dinheiro, ele conhece muito bem a palavra. Inclusive, essa semana eu fiz uma postagem direcionada pelo Espírito Santo sobre Ananias e Safira. Porque às vezes as pessoas dizem assim, dízimo, oferta, isso é coisa do Antigo Testamento, né? Mas Ananias e Safira não morreram no Antigo Testamento, eles morreram no Novo. E morreram por quê? Porque na hora de entregar um dinheiro aos pés dos apóstolos, eles entregaram mentindo para Pedro. E porque mentiram, veio juízo sobre eles e morreu Ananias, depois chegou a esposa dele e morreu fulminada. Né? Então, meu Deus, pastor, que terrorismo, né? É a palavra de Deus. Né? Já pensou se Deus fosse hoje fazer o que ele fez com Ananias e Safira? Acho que ia morrer muita gente aí fora, porque tem muita gente que, tipo,
Esqueceu que existe na Bíblia esse princípio. Né? E o interessante é que Deus não criou o princípio para matar ninguém. Né? Deus criou o princípio para nos abençoar. Porque a Bíblia diz, no dízimo, a Bíblia diz que se eu for fiel, ele vai repreender o devorador. E é o único lugar na Bíblia que Deus manda fazer prova com ele. Manda fazer prova se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tal. Né? Então Deus manda fazer. Eu tenho convicção que as bênçãos que vêm de Deus na minha vida é por eu ser dizimista fiel. E eu tenho testemunho para contar para vocês. Eu tenho pelo menos uns 2 ou 3 testemunhos de coisas ruins que aconteceram na minha vida financeiramente, que eu vi o devorador me comer. Foram momentos da minha vida que eu vacilei no dízimo. Eu já tive essa experiência. Mais de uma vez, de eu vacilar no dízimo nesses trocentos anos servindo a Deus, pelo menos mais de uma vez aconteceu, né? De eu vacilar no dízimo, e os meses que eu acabei ali vacilando, veio a consequência. Né? Muitas delas duras. E por quê? Porque eu conheço. Eu preciso andar de acordo com aquilo que eu conheço, eu preciso andar de acordo com aquilo que eu ensino. E a oferta, então, se eu semear muito, eu vou colher muito. Agora, eu preciso crer na Bíblia. Né? Nós somos chamados de crente, porque quem é o crente? O crente é quem crê. O crente é aquele que crê. Se nós realmente cremos, nós temos que crer em tudo que está na Bíblia. E se a Bíblia diz que se eu semear muito, eu vou colher muito, por que não semear, então? Se eu vou colher. Né? Embora, queridos, para encerrar minha palavra, ninguém deveria dizimar, ofertar ou primiciar esperando receber nada. Tudo o que eu faço é por gratidão a Deus. Deus sacrificou o Filho. O Filho Jesus morreu no meu lugar. Então agora, quando eu oferto ou dizimo, eu estou dizimando não é para o pastor, é para ver o reino crescer. E se eu não tivesse trabalho, como seria? O que seria de mim? Se eu não tivesse essa venda de colchões, como que vocês acham que eu ia sustentar a minha esposa e meus filhos? Né? Tenho um filho especial ainda. Né? Eu ia estar lascado. Mas, biblicamente, Deus criou o dízimo, Deus criou as ofertas para sustentar os obreiros dele. Para que eu não precisasse trabalhar. E aí eu pudesse até ter mais tempo para vocês. E fazer esse discipulado aí que eu preciso fazer. Porque se eu não fizer, Deus vai cobrar de mim. Né? Porque pode até os outros pastores aí fora pastorear do jeito que eles quiserem pastorear. Mas eu sei, tenho consciência, que ser pastor de verdade eu tenho que estar perto de vocês. No mínimo, de tempo em tempo, eu tenho que estar perto. Não só a célula, não só na célula. Por que eu criei esse Dia da Família? Que nós já fizemos lá com o pessoal de Tijucas e de Canelinha, já fizemos umas 4, 5 vezes. Vocês foram convidados. E eu vou fazer de novo, eu vou convidar vocês de novo. Eu vou pegar na cara de vocês, faça o esforço para ir. Porque esse Dia da Família que a gente criou é uma forma, é mais uma maneira, uma estratégia de a gente passar um dia junto. Porque a gente precisa estar junto. Nós somos a família de Deus aqui na Terra. E como que a gente vai ser a família de Deus na Terra se a gente está tudo longe um do outro? Né? Uma vezinha por semana é muito pouco. Amém, queridos? Desculpa aí, o pastor pegou muito pesado, né? Mas eu falo essas coisas para o bem de vocês. Porque eu tenho certeza, Deus quer abençoar todos nós. Mas para abençoar, eu tenho que fazer a minha parte. Né? Das coisas que eu não sei, Deus não me cobra. Mas aquilo que eu já sei, eu preciso fazer o que é certo. Amém? Vamos orar? Chegou mais uma bênção. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te agradecer, Pai, pela direção do Teu Espírito Santo para essa noite, por tudo que o Senhor ministrou, por tudo que o Senhor comunicou nessa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, obrigado porque o Senhor sempre nos surpreende, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por Tua presença nesse lugar, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite, Pai. E agora eu quero te pedir, Pai, pela vida da Dona Ivânia, do Anderson, Sabrina, do Mateus, da Vanessa, pela minha vida, pela vida daqueles que vão ouvir essa mensagem.
Pai, ajuda-nos, Pai, a praticar a Tua palavra, Senhor. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser praticantes da Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, que haja verdadeiramente um arrependimento nas nossas vidas, que nós possamos praticar tudo aquilo que nós já aprendemos da Tua palavra, Senhor. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.